pessoal, vamos aí nessa aula falar sobre equações diferenciais exatas, onde nesse caso agora a gente vai trabalhar com as equações diferenciais com um fator integrante, tá? É um complemento às equações exatas que a gente já discutiu. Então vamos lá. Vamos pegar essas equações, as equações exatas que a gente vai trabalhar agora, elas vão ter essa característica de fator integrante. Então, primeira afirmação aqui, ela vem da seguinte definição. Bom, fatores integrantes. Algumas vezes é possível converter uma equação diferencial não exata em uma equação exata multiplicando por uma função. Essa função φ é μ de xy, que está sendo apresentada aqui, ela é a que a gente chama de fator de integração. Importante se lembrar que fator de integração, esse termo não é novo. A gente utilizou isso para resolver as equações de primeira ordem, diferenciais de primeira ordem. Só que agora ele tem um novo papel e a determinação dele é feita de uma outra maneira. Bom, a equação que a gente tem, m dx n dy igual a zero, é uma equação conhecida por vocês desde o início das equações diferenciais exatas. O que eu vou estar fazendo? Quando eu descobrir esse μ, essa função que faz essa correção, transformar a não exata em exata, eu vou pegar isso e multiplicar por toda a equação. E aí vai ficar da forma como você está vendo aí. O μ multiplicado por m e o μ multiplicado por n. Aí você vai... O que eu vou fazer? Eu vou calcular novamente as derivadas parciais e perceber que a partir daí eu vou conseguir encontrar... Eu vou ver que elas são exatas e aí eu consigo calcular. Certo? Então eu vou pegar como primeiro exemplo aqui uma equação. Você observa que essa equação aqui, ela é uma equação 2y dx x dy. Está pedindo para verificar se ela é exata. Então a gente vai usar a mesma estratégia de sempre. Eu vou pegar a equação e calcular as derivadas parciais. Não esquecer que eu vou apelidar para facilitar os cálculos que a derivada parcial de m em relação a y é a m de y, a derivada parcial de n em relação a x eu vou chamar de n de x. Se calcularmos a derivada de m em relação a y, não esquecendo que a m ela é essa função que multiplica por dx, a gente vai derivar isso em relação a y e encontrar 2. Se a gente derivar n em relação a x, nesse caso aqui o n é x, a derivada vai ser 1. Observa que esses valores deram valores totalmente diferentes. Por consequência disso, essa equação ela não é exata. Aí a gente faz o seguinte, eu vou pegar essa mesma equação que você está vendo aí e vou multiplicar por uma função, para a gente verificar o que acontece. Então vamos lá, multiplicando a equação acima, né, por uma função que eu vou chamar de μ de xy de x, uma função μ que é x. Eu tô antecipando a vocês que o fator de integração é essa função x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa x, multiplicar por toda a equação. Quando eu multiplico por toda a equação, eu vou ter o seguinte, 2xy dx, certo? Mais x ao quadrado dy igual a zero. Observa que agora a minha nova função é 2xy de m e a minha nova função de n é x ao quadrado. Se a gente calcular as derivadas parciais agora, o novo m de y, ele vai ser a derivada 2xy em relação a y, vai dar 2x. Se eu encontrar o n de x, que é a n em relação a x, vai dar também 2x. Observa que os valores bateram e aí agora sim a gente tem uma equação que a gente pode classificar como uma equação que é exata. Na medida que eu sei que ela é exata, eu vou resolver usando as mesmas estratégias que já conheci desde o início das equações. Tá certo? Então, bom, a pergunta que não quer calar, que vocês provavelmente devem estar fazendo, é a seguinte: da onde saiu essa função x? Essa função x, como eu já sabia que era o fator de integração,
eu já peguei e só para fazer o teste do que a gente argumentou. O que agora a gente precisa fazer, porque esse tipo de informação não vai ser dado para efeito de exercício e avaliação, seja lá onde for, você vai precisar determinar esse fator de integração para fazer esse mesmo procedimento que eu acabei de fazer. Então, logo em seguida, vem a estratégia que eu coloco para vocês, que é usando esse teorema. O que diz o teorema? Diz o seguinte: eu estou considerando uma equação diferencial m d de x, n de y igual a zero, como você já conhece. Eu estou vendo aqui, eu estou mostrando a vocês o seguinte: se ocorrer isso aqui, ó, observa que se acontecer de eu ter essa diferença, observa que essa diferença m de y menos n de x, ela tem que ser diferente de zero, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Por quê? Porque ela só poderia ser igual a zero se elas fossem iguais. A gente está pressupondo que a equação não é exata. Se não é exata, elas não são iguais. Certo? Então até aí nenhum problema. Elas com certeza vão dar um valor, uma expressão ou um valor numérico. Você vai pegar essa diferença e vai dividir essa diferença por nxy. O n é o mesmo n que está aparecendo aqui na equação. É a função que aparece acompanhada do dy. Você vai dividir isso. Essa divisão vai dar uma função. Se essa função der uma função em x, você vai calcular o fator integrante dessa forma que você está vendo aqui. Você vai pegar o e e ele vai integrar o desse h de x. Se essa diferença você dividir por m, observa que aqui é por m que eu estou dividindo, e aí a função der uma função em y, aí a gente vai calcular e elevado a h de y, a função que resultou dessa divisão aqui, certo? Então o procedimento é exatamente esse para encontrar o fator de integração. Então vamos para um exercício para ver se você percebeu. Aqui está falando, encontre o fator integrante de uma função apenas x ou y e use-o para encontrar a solução geral da equação diferencial dada. Então o que a gente vai ter? A gente tem aqui uma equação, eu vou calcular as derivadas parciais como a gente já está acostumado, normalmente, certo? Vou chamar de my, né? A gente combinou já de chamar de my. My é a derivada de m, que nesse caso o m está aqui, ó, 2x ao quadrado y menos 1. Ela é derivada em y, ela vai dar um 2x ao quadrado. Se eu for calcular o n de x, é a derivada de n em relação a x. O n está aqui, x ao cubo. Se eu derivar isso em relação a x, vai dar 3x ao quadrado. Certo? Bom, uma coisa eu já sei. O que eu vou fazer? Eu preciso, a primeira condição diz que eu tenho que pegar my menos nx, dividir isso por n. Primeiro eu vou fazer essa operação. O resultado disso tem que ser uma função em x. Observa que isso vai ocorrer, porque o my a gente acabou de encontrar deu 2x ao quadrado, menos o nx deu 3x ao quadrado. E aí, estou dividindo isso por quem? Por x ao cubo. Se fizermos essa operação, a gente vai encontrar aqui menos x ao quadrado sobre x ao cubo. Isso dá menos 1 sobre x. Certo? O que a gente encontrou foi só a função. Agora a gente tem que encontrar o fator de integração, o fator integrante. Para determinar o fator integrante, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse e calcular o e da integral disso aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para descobrir o mi, eu vou pegar o e da integral de menos 1 sobre x dx. Sabemos que isso vai dar uma integral de menos 1 sobre x, vai dar ln, né? Então vai ficar e elevado a menos ln de x, que é o mesmo que e elevado a ln de x a menos 1, cujo resultado vai ser x a menos 1. Certo? Agora sim, a gente acabou de encontrar o fator integrante. Na medida que a gente encontrou o fator integrante, o que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão
a equação que está lá em cima, e vou multiplicar toda por x menos 1. Vai ficar 2x ao quadrado vezes x a menos 1, y, menos x a menos 1, dx, mais x ao cubo vezes x a menos 1, dy, igual a zero. Essa equação ela vai ficar da seguinte forma: 2x, y, menos x a menos 1, dx, mais x ao quadrado, dy, igual a zero. Essa é a nova equação. O m agora vai ser essa expressão aqui. O n vai ser essa expressão aqui. Então a gente vai derivar agora a função m em relação a y. Vai ficar em relação a y aqui 2x. Se a gente derivar a n, né? Se a gente derivar a n em relação a x, vai dar 2x novamente. Observa que as funções são exatamente iguais e a partir daqui eu posso classificar como uma equação exata. Tá? Daqui para frente é só resolver da mesma maneira. A gente nesses vídeos a gente não tá resolvendo a equação, porque no anterior já fizemos isso em grande escala, que é a resolução das equações exatas, tá bom? Vou fazer mais um exemplo para poder fixar bem isso aí. O segundo exemplo é o mesmo enunciado, onde eu estou querendo verificar se ela é exata ou não e vou corrigir esse problema. Vamos lá. Nesse caso, a função m agora é 2x ao cubo mais y. E a função, então eu vou derivar o m em relação a y. Em relação a y vai ficar 1, certo? O n em relação a x vai dar menos 1. Observa que se eu calcular a diferença my menos nx, que é o que eu preciso para dividir no teorema, vai ficar 1 menos 1. Isso vai dar 2. E aí eu vou ter, na primeira condição, que fazer a diferença my menos nx dividido por n de xy. Se fizermos essa operação, vai ficar 2 sobre menos x, que é o mesmo que menos 2 sobre x. Essa é a função em x, né? Então é verdadeiro, a gente encontra uma função em x. Aí o que a gente faz? Calcula o mi. Calcular o mi significa determinar a e elevado à integral de menos 2 sobre x dx. Sabemos que isso vai encontrar a e elevado a menos 2 ln de x, que é o mesmo que e elevado a ln de x elevado a menos 2, que é o mesmo que x elevado a menos 2 por propriedade de logaritmo. Descobri agora o fator integrante. Pego esse fator integrante e multiplico a expressão toda por esse fator integrante. A equação multiplicada pelo fator integrante, ela vai ficar assim, vai ficar 2x elevado a 1, né? Mais y x a menos 2 dx menos x elevado a menos 1 dy. Note que eu já fiz a operação de multiplicação e com seus respectivos expoentes, tá? Se eu for calcular o m de y, quem seria o m de y? A derivada dessa nova função aqui em relação a y. Vai ficar x a menos 2. Só sobra isso, certo? O n de x, se a gente for calcular o n de x, a gente vai ter menos vindo para frente, vai ficar mais, né? Então x vai ficar x a menos 2 também. Vimos que o m de y deu exatamente o mesmo valor ou a mesma função do n de x, então a gente transformou a equação que não era exata numa equação exata, certo? Então essa é a estratégia
que nós vamos utilizar. Grande abraço. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e possa ajudar no desempenho de vocês na matéria. Se inscreva no canal para a gente poder estar sempre informando os novos vídeos de novas aulas e exercícios. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos.